Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na guerra da Ucrânia, o que aconteceu no último dia na frente de batalha. Particularmente, vamos falar dos avanços ucranianos aqui em Severodonetsk. Parece que a Ucrânia retomou toda a cidade dos russos. Vamos entender o que está acontecendo, né? Essas notícias foram sugeridas por Lobo Mal, Procon e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação no front, eu vou falar de Severodonetsk em seguida, mas primeiro vamos dar uma rápida recapitulada na situação em outros lugares, né? Não teve grandes mudanças aqui em Kharkiv. No norte da Ucrânia continuam aqueles bombardeios aleatórios que a gente já explicou. Os russos querem evitar que os ucranianos mandem as tropas que estão no norte para ajudar no sul. Então eles ficam fazendo esses ataquezinhos aqui, mas não vai sair nada disso. Existia até alguém falando que talvez os russos tentassem novo ataque a Kiev, mas é tudo parte desse blefe, só para evitar que os ucranianos mandem as forças que estão no norte aqui para ajudar no Donbás, né? O grande problema no Donbás, a gente sabe, os russos não têm pessoal suficiente. Aqui em Kherson, os ucranianos avançaram bastante aqui, tomaram uma parte boa, retomaram uma parte boa de território por aqui, mas a frente se estabilizou. Então, aparentemente, de fato, como a gente tinha falado realmente no início, essa não é ainda a grande contraofensiva que vai retomar a área de Kherson, era apenas uma operação para realmente testar aqui as linhas russas e evitar que o pessoal conseguisse fazer trincheiras ou cavar posições defensivas muito fortes, né? Inclusive ontem os russos tentaram retomar algumas cidades aqui, mas não conseguiram, ficou só na tentativa. Bom, aqui em Zaporizhia também parece que houve alguns avanços ucranianos, mas nada sensível ainda. A grande questão, o grande ponto nosso realmente é a questão aqui no Donbás, né? E aqui no Donbás a gente vai falar de Severodonetsk primeiro porque é o ponto mais importante, o ponto mais interessante. Severodonetsk, vocês sabem, sobraram duas cidades no Oblast de Luhansk, que é essa área toda aqui, né, com a capital Luhansk. Sobraram duas cidades grandes nesse Oblast, que é Severodonetsk e Lysychansk. Essa linha tracejada aqui é o limite do estado, né? Então os russos querem tomar essas cidades a qualquer custo, para poder dizer politicamente que, olha só, tomamos todo o Oblast de Luhansk, coisa e tal. Mas fora isso, elas não têm nenhuma valor estratégico particular, né? De qualquer forma, a gente tem acompanhado isso daqui, a gente falou sobre os avanços russos, os russos chegaram a tomar quase toda a cidade, e anteontem a gente já falou que houve um contra-ataque ucraniano, que os ucranianos retomaram uma parte, coisa e tal, e parece que hoje avançou bem mais esse contra-ataque ucraniano, praticamente livrou totalmente a Severodonetsk de russos. Os russos não têm mais nenhum ponto seguro aqui dentro, né? Nesse mapa aqui ainda não parece ter mudado muita coisa. Mudou alguma coisa em relação a ontem, tá? Mas não parece tanto assim. Se você vier nesse outro mapa aqui, no Deep State, você vai ver que, repara como o vermelho são as áreas que os russos controlam, que eles estão tranquilos ali, que eles têm base, têm apoio, coisa e tal. O azul é o que o ucraniano controla. Os ucranianos têm ali base, está tudo seguro nessa área, nas mãos dos ucranianos. E essa área cinza é a área de combate. Então repara que a área de combate está em toda Severodonetsk. Não tem mais nenhuma parte dela que os russos controlem, né? Os ucranianos expulsaram os russos totalmente da cidade. Não quer dizer que os ucranianos estão controlando toda a cidade. Como você pode ver, essa parte, o grosso dela, está em disputa neste momento, né? Dá para a gente ver aqui também uma coisa interessante, o avanço disso no tempo, né? Ó, aqui no início de junho, 1º de junho, os russos alcançaram o máximo aqui. Eles estavam controlando toda a Severodonetsk, né? Tinha batalha nessa área aqui, que é a entrada da área industrial, que era para onde os ucranianos estavam rumando. Inclusive devem rumar mais adiante, né? Depois começou essa contraofensiva ucraniana. Eles pegaram aqui Metalkini e agora a situação é essa. Os ucranianos já têm um controle bom aqui em parte da cidade e os russos não têm mais controle em lugar nenhum.
eles continuam na batalha, ou seja, essa batalha está acontecendo neste momento, né? Essa área toda aqui é contestada, mas mostra o sucesso dessa contraofensiva ucraniana, né? E daí muita gente está falando justamente disso, né? Aqui no pessoal do Instituto para Estudo da Guerra fala exatamente sobre a forma como os ucranianos estão impedindo que os russos tomem o Oblast de Luhansk, né, o estado de Luhansk, com os contra-ataques muito efetivos em Severodonetsk e também em outras coisas. A gente vai falar depois sobre as outras áreas do Donbás aqui, né? Como a gente falou já nos vídeos anteriores, né, na verdade os ucranianos fizeram uma armadilha para os russos ali, né? Os ucranianos mantiveram os russos fora de Severodonetsk por muito tempo, e aí de repente no dia 28, 29 de maio, os ucranianos meio que deixaram os russos entrar, e os russos entraram e tomaram toda a cidade, só para depois sofrer a contraofensiva e acabar perdendo muita gente, muito material nessa coisa, né? Isso é uma das técnicas de defesa em profundidade, justamente você atrai o inimigo para uma posição favorável para você poder atacar ele depois. Isso diminui as suas mortes, né, as mortes dos ucranianos, e aumentam as mortes dos russos, porque os ucranianos eles não combatem diretamente os russos, deixam os russos entrar, mas deixam a cidade toda preparada já para esse contra-ataque, de forma que quando eles fazem esse contra-ataque, eles pegam muitos russos de surpresa, né? E esse é o tipo da coisa que você consegue fazer em cidades, você consegue fazer isso com facilidade num ambiente urbano, porque tem muita coisa escondida, não tem como, num campo não tem como fazer isso, porque você vê o inimigo, vê onde é que ele está, né, tem aquela visão muito mais clara. Numa cidade é que você consegue fazer esse tipo de manobra. E daí, tem um relato muito interessante aqui do Brian Parker, que traduziu esse relato aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui, esse relato aqui em russo de um soldado russo que esteve na região de Rubizny em abril. Rubizny é essa cidade aqui acima, ó. É outra cidade também, não era tão grande quanto Severodonetsk, era um pouco menor, mas foi uma outra cidade que os ucranianos também cederam aos russos com muito custo. Os russos perderam muita gente para tomar Rubizny aqui em cima, né? E na época, o que ele está relatando, isso aqui aconteceu em abril, tá? Em abril que foi a guerra em Rubizny. E ele está relatando aqui justamente nesse post dele como é que foi essa tomada de Rubizny. E daí ele descreve que, na verdade, os russos prepararam para tomar a cidade, coisa e tal, lutaram muito antes de entrar na cidade, até que em determinado momento parece que as patrulhas deles perceberam que os ucranianos tinham meio que saído da cidade, não tinha mais ucraniano ali, talvez eles tivessem desistido, fugido ou recuado, coisa e tal. E daí os russos entraram na cidade de Rubizny, né, avançaram, tomaram uma maior parte da cidade. Só que o que eles perceberam depois é que havia um monte de tropa ucraniana, só que estavam em posições ocultas, particularmente num edifício garagem que tem em algum lugar aqui, e é muito fortificado, tem uma capacidade muito boa de esconder as pessoas, e daí os ucranianos, a partir desses esconderijos, desses lugares preparados especificamente, fizeram contraofensiva contra os russos e acabaram matando muita gente. Ele fala que o batalhão dele foi quase todo destruído, não sei o que lá, e reclama pra caramba. E, enfim, e mostra a dificuldade que é esse tipo de coisa, como é que é do ponto de vista russo enfrentar esse tipo de coisa, né? E repara, não tem muito que os russos possam fazer, porque para pensar, né? A cidade, eles têm que tomar aquela cidade, então eles têm que entrar na cidade de qualquer forma. Se eles não enfrentam diretamente os ucranianos, eles não têm alternativa que não seja avançar de qualquer forma, e aí caem na armadilha, os ucranianos conseguem causar bastante dano. Na época, Rubizny, aconteceu algo parecido com o que está acontecendo agora em Severodonetsk. Ela foi tomada pelos russos, depois foi retomada pelos ucranianos, depois foi retomada pelos russos, retomada pelos ucranianos, e até hoje está mais ou menos no meio do caminho aqui. A maior parte dela está na mão dos russos, mas ainda tem uma parte aqui que está na mão dos ucranianos, né? E esse é o tipo de coisa que provavelmente você pode esperar para Severodonetsk, porque, veja, não são cidades que tenham uma vantagem estratégica muito grande. São cidades importantes do ponto de vista econômico, tá? Se você olhar, são todas cidades industriais aqui,
Essa região de Donetsk, Luhansk, era a parte mais industrial da Ucrânia, mas o fato é, com essa guerra já está tudo destruído mesmo, então em termos de valor aquilo ali já não vale mais nada, vai ter que ser tudo reconstruído, né? Felizmente para a Ucrânia, essas reconstruções pós-guerra costumam ser muito rápidas, então não tem grande problema esse tipo de coisa. Então é isso, os ucranianos retomaram praticamente toda a Severodonetsk, ainda mais se você olhar por esse mapa aqui, né? Retomaram praticamente tudo, os russos foram expulsos da cidade, tem que começar de novo a ofensiva deles, mas no final das contas a gente sabe que o objetivo ucraniano não é manter Severodonetsk, talvez eles façam mais algumas armadilhas agora para os russos, o objetivo é justamente desgastar os soldados russos, desgastar as forças russas nessa região, né? Bom, teve também mais uma tentativa de avanço aqui em direção a Mykolaiivka. Aliás, o pessoal estava brincando outro dia, né, que tem tanta cidade na Ucrânia chamada Mykolaiivka que chega a ser complicado. Quando o cara bota um tweet lá, os russos e ucranianos estão brigando em Mykolaiivka. Aí o pessoal brinca mostrando as 25 Mykolaiivka que tem na Ucrânia, enfim, essa aqui é mais uma delas. Estão brigando, os russos e ucranianos estão brigando em Mykolaiivka, mas é nessa Mykolaiivka aqui, né? Mas os russos não conseguiram avançar. Repara como essa frente aqui de Popasna estacionou, né? E continua não comprometendo a estrada de Lysychansk para Bakhmut, que é uma estrada muito importante para os ucranianos. Do lado de cá, os ucranianos têm conseguido manter os russos com a ajuda do rio Severodonetsk. Houve alguma tentativa de avanço russo aqui em Lima, mas de novo tem aqui o rio, os ucranianos já estão preparados para conter eles aqui, né? Teve também algumas tentativas de avanço aqui no norte, aqui próximo a Izio, né? Particularmente nessa fronte aqui em Dovenk, que Dovenk é cidade, está desde abril que os russos tentam tomar essa cidade e não conseguem. Teve mais briga por aqui, mas eles não conseguiram avançar nessa região. Bom, então é isso, né? A situação aqui em Donbás está mais ou menos na mesma. Essa ida e volta ali em Severodonetsk, né? Os ucranianos estão fazendo o que eles pretendiam fazer mesmo, a coisa está indo bem nesse fronte aqui, né? E de fora isso, a coisa toda tem andado muito pouco. Isso pode ser uma das coisas que expliquem o Alexei Arestovich, que é um consultor, um cargo importante lá no governo ucraniano, né? Esse rapaz aqui, ele fez fez um pronunciamento no YouTube, ele faz todo dia, na verdade, e ele deu um destaque sobre como é que está a situação na frente de batalha, né? E o que ele falou aqui não tem nenhuma grande novidade, algumas informações aqui da borda da Ucrânia, Izio, Sloviansk, coisa e tal, a tentativa deles, mas não estão conseguindo fazer isso. Em Severodonetsk, ele está dizendo que a quantidade de forças é 70-30 em favor do atacante, ou no máximo 50-50. O que ele está querendo dizer com isso? Tem mais russo do que ucraniano fazendo essa batalha aqui de Severodonetsk, mas lembra, o atacante sempre tem mais dificuldade, né? Então, no final das contas, acaba realmente eles precisando mesmo de mais gente aqui para fazer essas forças, né? Ele falou que os rumores é que as brigas estão de volta no centro da cidade, como a gente já viu, sim, já estão agora, né? Aí ele fala sobre algumas cidades que foram atingidas por mísseis russos e coisa e tal. O mais interessante que ele fala aqui, na verdade, são duas coisas, né? Primeiro é que os HIMARS, como eu falei para vocês, o pessoal já está em treinamento em um lugar não conhecido, os ucranianos estão aprendendo a usar o HIMARS, e eles estão prevendo que é uma questão de 2 a 3 semanas para chegar aqui. Eles não estão ainda sendo usados no campo de batalha. Outra coisa interessante que ele fala é que o general Dvornikov, que era o chefe de toda a campanha russa, vocês lembram, né? Logo que começou a guerra, tinham vários generais comandando, e aí isso foi uma das críticas que fizeram a essa invasão de Putin do ponto de vista estratégico. Quando você tem algo que tem vários comandantes, ninguém comanda nada, fica todo mundo brigando entre si. Então, o Putin, no início de abril, estabeleceu um comandante para o esforço de guerra, que era o general Dvornikov. E parece que ele foi substituído agora pelo general Zidko. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Enfim, que
teria sido feita essa substituição porque o Putin achou que o Dvorknikov falhou, não conseguiu avançar o suficiente na Ucrânia, né? Esse pessoal tem um problema, porque qualquer um que for colocado ali não vai conseguir avançar realmente, de fato, essa guerra, né? O pessoal está realmente indo com um problema na mão. Bom, então ele fala um pouco também aqui sobre as sanções que a Europa, isso a gente já falou no vídeo de ontem, né? A Europa aprovou o 6º pacote de sanções e está começando a preparar agora o 7º pacote de sanções, mas que eles imaginam vai ser mais difícil. Vai acontecer, mas vai ser mais difícil. E outra coisa que ele fala aqui é sobre a questão daqueles planos de paz, conversas, negociações de paz que envolvem cessão de território ucraniano para a Rússia, né? E o que ele fala aqui parece que esse aqui ele está falando de um plano italiano que não morreu ainda, né? Parece que os países estão discutindo isso sem a Ucrânia e que a Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa, não existe isso, não vai ter cessão de território ucraniano para lá, né? Isso é uma coisa que ontem o pessoal estava falando muito no Twitter também, né? O Macron também chegou a comentar que a gente não pode humilhar o Putin, que temos que fazer uma cessão de territórios para obtermos a paz e coisa e tal, numa situação de que realmente uma coisa que a Ucrânia não vai aceitar de forma nenhuma e não tem lógica nenhuma, né? O Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar falou sobre isso, sobre o Macron está sugerindo, né, que se deve ceder territórios para a Rússia. E o que eu comentei lá é a resposta típica dos ucranianos. Não, então cede o sul da França, pô, cede um pedaço da França, a Normandia, sei lá, pega um pedaço da França e cede lá para a Rússia. Pô. Que negócio é esse de ceder território? Né? Essa estratégia de ceder território para a Rússia, a Ucrânia já fez. Foi o Tratado de Minsk II, que foi a Crimeia e Donbás ficaram esse tempo todo com essa coisa dos russos poderem usar o território ucraniano, e com isso não evitou nada, só adiou a tentativa de invasão. Certamente, se a Ucrânia aceitar ceder parte de território, pode saber isso vai ser apenas um presságio para mais guerra mais adiante. Não tem essa, tem que derrotar os russos mesmo. Eu concordo com a posição ucraniana nisso daqui, não tem o que fazer. Esse negócio de ceder território não resolve. Um ataque que aconteceu ontem também foi um ataque a um terminal de exportação de grãos em Mykolaiv. Repara, esse ataque não tem nenhum valor estratégico algum e a única coisa que ele faz vai ser dificultar mais ainda a exportação de grãos da Ucrânia, né? Você sabe, a Ucrânia está com um bloqueio aqui no Mar Negro, então ela não consegue exportar os grãos de qualquer forma. O principal porto exportador de grãos é em Odessa, mas Mykolaiv também tem um porto grande aqui para exportar grãos. E o que aconteceu foi justamente que a Rússia bombardeou o porto para prejudicar uma eventual exportação de grãos da Ucrânia. Repara, então, essa é a estratégia da Rússia, né? Ela quer, na verdade, chantagear o mundo para forçar a Ucrânia a ceder território para um cessar-fogo, qualquer coisa, ameaçando a fome mundial. E sobre isso, inclusive, eu estou para fazer um vídeo lá no Visão Libertária que a Rússia não está dando sorte, tá? Porque, de fato, vários países vão ter super colheita esse ano. Então, essa perspectiva de fome no mundo, eu acho que não vai se confirmar, por puro azar da Rússia. Mas vou falar sobre isso num vídeo lá no Visão Libertária, né? Enfim, o ponto é esse. Parece que a Rússia está tão desesperada para tentar conseguir manter um cessar-fogo, manter o território que ela conquistou, que está chegando a esse tipo de ataque absurdo aqui, né? Eles sabem que eles não têm como manter esses territórios a menos que eles cheguem num acordo com a Ucrânia. Não tem como. Militarmente, a menos que eles mantenham também a força militar deles plena aqui, o que é muito caro para eles, eles estão perdendo gente o tempo todo, uma hora vai acabar isso daí, né? Os ucranianos também estão perdendo gente, não tem essa não, mas os ucranianos podem mobilizar muito mais gente, tem muito mais liberdade para defender o território deles, né? Chamou atenção ontem também uma declaração do Putin para a TASS, que ele disse que o suprimento, né, o envio do MLRS americano para a Ucrânia essencialmente não muda nada, Kiev já tinha mísseis desse tipo antes e vão apenas substituir, coisa e tal, né? E aí o pessoal estava levantando, né, que curioso isso, né? Porque o Putin estava ameaçando que não sei o que lá, estava todo mundo falando que era um absurdo os Estados Unidos mandar
MLRS, coisa e tal. Aí, agora que os Estados Unidos entregou, o pessoal, não vai fazer diferença, não. O Michael Horowitz, que é um geopolítico francês, né? Ele falou que não é engraçado como é que a Rússia tem uma forma de descer das ameaças, acabar com as ameaças, quando realmente o Ocidente entrega as armas, né? A Rússia já fez isso várias vezes. Não se entregar a arma X, a gente vai entrar com arma nuclear, não sei o que lá, e arma química, e vamos destruir tudo, não sei o que lá. Aí o Ocidente vai lá e entrega a arma. Ah, não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma, né? O problema todo é o seguinte, de fato a Ucrânia já tinha armas desse tipo, né, antes, e muitas foram destruídas na guerra, outras ainda estão em operação, mas existe uma diferença fundamental nessa história toda, né? As armas americanas são muito mais precisas, têm uma capacidade de precisão muito maior, então no final das contas, sim, vai fazer diferença. O Putin está fazendo isso só para dizer que, não vai fazer diferença porque ele não vai poder fazer nada em contrário, né? Enfim. Depois ele mudou de ideia. Depois ele disse que não, que a expansão vai aumentar os alvos possíveis para os russos com a entrega do MLRS. Não, porque pensando bem, não pega bem, então eles estão falando que vão atingir outros alvos. Que outros alvos vão ser esses, a gente não sabe. Tem gente falando de prédios de governo e não sei o que lá. Enfim, os russos já não tem nenhum limite mesmo. Até parece engraçado achar que eles se retêm em alguma coisa. Destruir uma eternidade, que alvo mais pode ser pior do que isso, né? O jornalista russo Alexander Nevzorov é um jornalista conhecido lá, tem um canal no YouTube com 1,4 milhão de inscritos, né? E é uma pessoa muito conhecida e foi um dos pouquíssimos jornalistas russos que falou desde o início contra a guerra na Ucrânia. Em determinado momento ele fugiu da Rússia porque, lógico, né, o Putin com aquele negócio de prender por 15 anos quem falar da guerra da Ucrânia e coisa e tal, ele fugiu do país e saiu da Rússia em março ainda, e estavam com problemas de cidadania, coisa e tal, então a Ucrânia cedeu, deu a cidadania ucraniana para ele. Então é uma forma aí de manter o cara falando, manter ele nativa aí, né? Ele tem agora um lugar para isso, se ele quiser, tem uma cidadania, pode se locomover, não precisa nem ficar na Ucrânia necessariamente, mas pelo menos tem um passaporte válido aí para se mover, né? E realmente, né, é importante manter essas vozes russas contra o governo russo ativas. Bom, outra coisa também que foi colocado ontem foi que justamente a produção de petróleo russa diminuiu 1 milhão de barris por dia, né? Os russos simplesmente não têm para quem vender, começou o bloqueio europeu, o russo não tem para quem vender, e ontem teve uma reunião do Lavrov com o pessoal da OPEP, né, lógico, o Lavrov quer que o pessoal da OPEP não produza mais para o preço do petróleo subir, para dificultar a situação no Ocidente, coisa e tal, mas na verdade tem discussões do pessoal da OPEP até para tirar a Rússia da associação. Tem integrantes da associação querendo tirar a Rússia de lá, uma vez que a tendência daqui para frente é cada vez mais a Rússia ser bloqueada da produção de petróleo, né? Então, em princípio, não houve impacto no preço do gás, do petróleo, digo. Repara, continua alto, né? 108 aqui, dólares o barril, num valor elevado, mas não houve maior pressão por conta da proibição na Europa disso daí. 1 milhão de barris por dia a menos, é um bocado de barril de petróleo a menos, né? Bom, novidade interessante, hoje tem jogo de futebol, País de Gales e Ucrânia que vão decidir o último classificado europeu para a Copa do Mundo. O jogo vai ser no País de Gales e vamos acompanhar. É hoje à noite, a gente dá notícia depois se a Ucrânia conseguiu a vaguinha na Copa do Mundo ou não, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.